meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar? Será que você pode cantar isso ou você pode velar isso? Ou você canta isso ou você vela isso. Ei! O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Quando a nossa vida de oração mudar, a nossa vida de adoração melhorará. Quando a nossa vida de oração mudar, a nossa vida de adoração, a nossa adoração vai mudar. Quando a nossa vida de oração, quando nós mudarmos nossa forma com que buscamos, a nossa adoração ela vai melhorar. Isso que quer dizer a canção. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Se a nossa vida de oração não mudar, nós não podemos entender por que que os anjos adoram e o que é que faz com que eles adorem ao Senhor. Porque os anjos, eles não oram. Não há oração nos céus. Não há oração nos céus, senão a oração dos santos que sobe para os céus e é colocado em uma taça. É por isso que é chamado harpa e taça. Então, quando a nossa vida de oração muda, a nossa adoração melhora. Porque oração não tem qualidade. Não existe qualidade na oração, mas existe qualidade na adoração. Por que que existe qualidade na adoração? Porque existe referência de adoração. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar e adorar? Então existe uma qualidade na adoração, e a qualidade da adoração depende da tua vida de oração. Sabe o que é? A adoração é aquilo que nós liberamos, que foi conquistado na oração. Vou repetir para você. Adoração é aquilo que nós liberamos, que foi conquistado em oração. Quanto mais nós oramos, mais nós adoramos. Adoração está ligada a adoração está ligada à oração. Quanto mais nós temos uma prática de oração, mais fácil fica o fluir da nossa adoração. Por quê? Porque quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos o Criador. E quanto mais nós conhecemos o Criador, mais nós nos tornamos cada vez mais verdadeiros adoradores. Adoração é expressão de gratidão por aquilo que Deus é. Quanto mais nós sabemos quem Ele é, quanto mais nós sabemos quem Ele é, mais verdadeira se torna a nossa adoração. A qualidade da adoração está entre o verdadeiro e o falso. A qualidade da adoração está entre ser uma adoração verdadeira e uma adoração falsa. Quando o Senhor Jesus, em João capítulo 4, versículo 23, ele vai falar sobre os verdadeiros adoradores. De fato, ele não fala sobre que o Pai busca os adoradores. Ele diz que o Pai procura de fato os verdadeiros adoradores. Se existem verdadeiros, então existem os falsos adoradores. E isso tem a ver com qualidade, porque tudo que é falso tem pouca qualidade. Você pode comprar um tênis Nike e ele ser verdadeiro, ele tem uma qualidade. E você pode comprar um tênis Nike falsificado e o preço ele é muito mais baixo,
mas a qualidade dele também é inferior. Então, a adoração, ela tem um nível de qualidade, a verdadeira e a falsa. E nós só podemos se tornar verdadeiros adoradores buscando em oração. Quando a nossa vida de oração mudar, a nossa adoração elevará o nível. Quanto mais eu busco Ele em intimidade, mais fervorosa, mais calorosa é a minha adoração diante dele. E quando eu falo calorosa adoração, eu não estou falando somente de cantar, porque nesse momento você apenas canta. Mas adoração não está falando de cantar, está falando de uma vida. Adoração não é sobre o que cantamos, mas se vivemos aquilo que estamos cantando. Então, quando a gente começa a cantar realmente aquilo que nós estamos vivendo, há um sincronismo, há uma comunhão entre ambos. Então a gente sai do ambiente que a gente está natural e a gente passa a entrar no ambiente espiritual, e a gente passa a adorar a Ele em espírito e em verdade. Amém? Alguém entende isso? Quando a tua oração, a tua vida de oração mudar, a tua adoração mudará também. Abre a tua Bíblia comigo em Mateus, o capítulo é 13, o versículo é o versículo de número 36. Eu quero liberar uma palavra bem expositiva hoje. Nós vamos tentar criar um entendimento aqui de algo que o Senhor colocou no meu coração. E aí, depois nós vamos liberar essa palavra novamente. Alguns que não vieram precisam ouvir essa palavra. Às vezes a gente fala assim, olha, a gente vai em algumas igrejas aí, o pastor fala, olha, era para estar mais pessoas aqui, era para estar alguns irmãos aqui, mas se só está essas pessoas que estão aqui, então é porque essas aqui precisam ouvir. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou mudando meu conceito em relação a isso. Eu acho que os que mais precisam ouvir realmente são aqueles que, quando estão no lugar, quando não estão no lugar, não estão ouvindo aquilo. Porque a gente diz, olha, eu acho que fulano não está aqui, então não precisa. Então o cara deixa de vir para o culto, o cara abandona a igreja, porque a palavra nunca vai ser para ele, porque nós vamos achar sempre que a palavra nunca é para a gente. E na verdade a palavra geralmente é para quem está aqui, e para aqueles que não vieram também a palavra é para eles, principalmente para eles. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo. Mateus capítulo 13, o versículo de número 36 vai dizer mais ou menos assim: Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Eu vou repetir para você. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Vira 2 páginas para frente aí, versículo 22 do capítulo 14. 1 ou 2 páginas, dependendo do tamanho da letra da sua Bíblia. Versículo 22, imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Enquanto ele fazia o quê? Alguém pode repetir? Enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. E ao chegar à noite, lá estava ele só. Vou repetir o 23 para você. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele só. Vamos mais umas 2 páginas para frente, capítulo 15, versículo 39. Versículo 39 de Mateus capítulo 15 vai dizer o seguinte: a seguir, Jesus se despediu da multidão, entrou no barco e foi para a região de Magadã. Vou repetir para você. A seguir, Jesus despediu da multidão, entrou no barco e foi para a região de Magadã. Alguns versículos e um mesmo
contexto de ação daquilo que Jesus está fazendo, um mesmo parecer de Jesus, uma mesma condição de Jesus, uma mesma situação de Jesus, aonde é necessário que ele mande o povo embora. Você chega até ele, você está perto dele, você experimenta de algumas coisas com ele, você come alguma coisa que ele te dá para comer, e ele simplesmente se despede da multidão e manda o povo embora. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quantas vezes ele já te mandou embora? Quantas vezes ele já te mandou ir para casa? Quantas vezes você quis ir para um lugar onde Jesus estava indo e Jesus olhou para você e falou: fica aqui, não precisa vir comigo, para onde eu vou você não pode ir. Por quê? Por causa de uma coisa chamada mentalidade. Volta comigo no capítulo 13, versículo de número 1. Nós vamos criar um entendimento aqui. Eu espero conseguir expor aquilo que o Senhor está colocando aqui nessa noite. Versículo 1 do capítulo 13 diz mais ou menos assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Ele estava na casa de André e de Simão. Não era a casa dele, como alguns pregadores dizem. Olha, Jesus tinha uma casa na beira do mar. E foi se assentar à beira-mar. Olha o versículo número 2: uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e se assentou, e todo o povo estava em pé na praia. Vou melhorar para você. Jesus, por causa de uma multidão, entra num barco e se coloca sentado. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas. Presta atenção aqui. Vamos criar um entendimento aqui primeiro. É o primeiro momento que você vai ver Jesus liberando uma parábola na Bíblia. É a primeira vez que Jesus vai se manifestar através de uma parábola. Jesus olha, a multidão está ao seu redor, e uma grande multidão está ao seu redor. Jesus então, ele entra num barco, se assenta, dá uma preparada e começa a liberar uma parábola. Agora entenda bem, eu não vou me ater aqui a qual é a parábola. A parábola que ele vai falar é sobre os 4 tipos de terra, os 4 tipos de campo que recebe a semente. E eu não vou me parar nisso aqui, eu quero já ir direto para o versículo 10. Ele libera uma parábola, é a primeira parábola que ele libera. Chega no versículo 10. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outro foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isto não lhes foi concedido. A eles quem? A vós outros, discípulos, foi concedido os mistérios, o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isto não lhes foi concedido. Pois a quem tem mais lhe dará e terá em abundância, mas aos que quase não têm, até o que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles, olha só o que Jesus está dizendo, neles se cumpre a profecia de Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos, escutaram, porém de má vontade,
e fechar os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração. Por quê? Aí ele vai dizer: convertam-se e sejam por mim curados. A palavra curados, ela tem o mesmo significado de salvos, que tem o mesmo significado de libertos. Então, eles convertam-se e sejam por mim libertos. Mas abençoados são os vossos olhos porque enxergam, e vossos ouvidos porque ouvem. Aí Jesus já está se dirigindo agora aos discípulos: pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Vai para o versículo 34 agora, vai do versículo 18 até o versículo 33. Jesus está contando outras parábolas. Ele vai liberar mais algumas parábolas, a parábola do trigo e do joio. Ele vai explicar a parábola no versículo 18, no versículo 24 ele entra na parábola do trigo e do joio. No versículo 31 ele vai falar do grão de mostarda. No versículo 33 ele vai falar do fermento dos fariseus. E quando ele chega no versículo 34, preste bem atenção: todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de palavras, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim se cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas, olha só isso, ocultas desde a fundação do mundo. Isso me faz lembrar de Salmos 25, versículo 14, que vai dizer que as coisas ocultas do Senhor, os segredos, a Bíblia vai dizer, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E aí quando nós chegamos no versículo 36, entra aquilo que eu dei como introdução: então Jesus despediu a multidão e foi para casa. Jesus está falando com discípulos, Jesus está falando com uma multidão, Jesus está pregando para um tipo de povo, e no meio daquele tipo de povo é muito possível que alguns o sigam, que alguns caminhem atrás dele. E Jesus, ele começa a falar por parábolas, e ele diz: olha, esse povo tem um coração petrificado. Ou seja, é um povo duro a serviço, é um povo de duro coração, que você pode pregar, falar, ensinar, instruir, exortar, mas eles sempre ouvem de má vontade, porque o coração deles, o entendimento deles, a mentalidade deles é uma mentalidade de multidão. E aí você vê Jesus olhando para os discípulos, falando: porém vós, ouvindo, escutando, vocês vão ouvir, olhando, vocês vão enxergar. E aí eu entendo que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, e nunca fez. Deus não faz acepção de pessoas. Porém, a nossa mentalidade é o que dá autorização para entrarmos em alguns lugares, porque mentalidade tem a ver com as ações e reações nossas diante de Deus e diante das coisas de Deus. Então, toda conduta minha, toda ação minha e reação minha diante de Deus demonstra a minha mentalidade. Se eu tenho uma mentalidade de discípulo, ou se eu tenho uma mentalidade de multidão. E cai entre nós, multidão não é aqueles que estão do lado de fora, multidão é aqueles que estão do lado de dentro. E eu queria muito falar sobre discípulos, já preguei muito sobre discípulos, mas eu preciso trazer para você o entendimento de como funciona a mentalidade de uma pessoa que no nosso meio possa ser apenas multidão, porque hoje existem igrejas cheias de pessoas, porém, como diz Luiz, de pessoas vazias. É muito fácil você ir em igrejas lotadas e olhar para as pessoas e elas estarem ali, e uma grande multidão, porque passou de 500 pessoas, meu irmão, já podemos considerar uma multidão. Começou a ter dificuldade, começamos a ter que procurar outros pastores no nosso meio para nos ajudar a liderar, como foi na questão de Moisés, quando o seu sogro Jetro veio e falou: Moisés, a parada é o seguinte, delegue agora
autoridade para algumas pessoas, para que elas possam te ajudar a guiar um povo. Isso quer dizer que multidão é muita gente. E quando Jesus chama os discípulos, o maior desejo dele, além de salvar a humanidade, era necessário que ele deixasse um legado. Por quê? Porque Jesus, ele não morreu e ainda que se cumpriu nele a promessa, ela não terminou nele. Jesus deixou um legado para os discípulos. E Jesus agora precisa pregar em parábolas. Por quê? Porque somente pessoas com mentalidade de discípulos, ainda que pequem, ainda que errem, ainda que falem, ainda que sejam como Pedro, ainda que sejam como Judas, ainda que sejam como muitos que andaram com Jesus, uns intelectuais como Lucas, outros não tão intelectuais, como Pedro, arrogantes, soberbos, independente da condição, dependente do caráter, independente daquilo que de fato eles poderiam ter como caráter e como personalidade. Jesus, ele precisava discernir dentro do meio toda aquela muvuca de pessoas, quem tem a mentalidade de discípulo e quem tem a mentalidade de multidão. Porque hoje a gente acha que se a igreja ela tiver com 1000 pessoas, a gente acha que todo mundo vai prestar, todo mundo vai funcionar, todo mundo vai fluir, todo mundo vai fazer acontecer. E na maioria das vezes, seja num caráter de uma questão de uma grande igreja cheia de pessoas, como numa questão de uma igreja pequena, há sempre alguém com um problema de mentalidade. Há sempre alguém com um problema. E as ações e reações delas diante de Deus, diante das circunstâncias, diante do povo, vai definir, vai nos mostrar se elas têm um coração, uma mentalidade de discípulo, ou se elas têm uma mentalidade de multidão. E hoje o mais importante é eu e você ver se nós temos características de uma mentalidade de multidão e características de uma mentalidade de discípulo. Eu não vou me ater e não vou focar tanto na mentalidade de discípulo, mas eu vou me ater e focalizar na mentalidade de multidão. Por quê? Porque é uma palavra não de exortação, mas uma palavra para te despertar, uma palavra para te acordar, uma palavra para você olhar para você e falar: cara, eu nunca agi assim. Uma palavra para que você olhe para você e fale: cara, se eu agir dessa forma, isso vai me denunciar como um da multidão. Porque a multidão não está do lado de fora, a multidão sempre vai estar do lado de dentro. Jesus, ele pregava para uma multidão. Jesus pregava para uma multidão. Abra comigo João capítulo 6. João capítulo 6. Eu quero me ater a algumas questões aqui com você nessa noite. Segura aí, João capítulo 6, pode segurar aí. Não vou abrir em tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas nós vamos ir citando aqui. Se você quiser ir marcando, você pode ir marcando. A primeira coisa que define alguém, aponta, sinaliza, denuncia alguém que tem uma mentalidade de multidão. A primeira coisa não está em João 6, João 6 se deixa aberto. A primeira coisa que denuncia, olha que interessante, a primeira coisa que denuncia alguém com uma mentalidade está em Mateus capítulo 21. Eu vou ler para você. Você pode segurar aí em João capítulo 6. Olha só o que diz em Mateus capítulo 21, versículo 8. Mateus capítulo 21, versículo 8 vai dizer assim: então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho, muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, e quem? E quem? As multidões, tanto que iam adiante dele, quanto os que seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas.
Olha o versículo 11. Não precisa ver, deixa que eu ler para você. Então as multidões exclamavam: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. Vou voltar para João capítulo 6. Primeira coisa que denuncia alguém com mentalidade de multidão é que é alguém que conhece o Senhor Jesus. Porque a gente aprende por aí que multidão é o povo que está lá fora. A gente aprende aí que multidão é aqueles que estão lá fora, que ainda não conhecem Jesus. Nós denunciamos multidão como aqueles que estão na religiosidade, que estão em outras religiões, que estão perdidos na Índia, adorando vários tipos de deuses. Nós olhamos para lá fora, olhamos para pessoas que adoram imagens e falamos: olha, esses são da multidão. Mas o texto diz, em capítulo 21 de Mateus, no versículo 14, que a multidão reconhecia que Jesus era. Os fariseus religiosos estavam do lado de dentro, esperando o Messias vir, e a multidão estava do lado de fora e declarando: ei, bendito o filho de Davi. Olha só, reconhecendo a descendência, reconhecendo as escrituras. Então a primeira coisa que me assusta sobre uma mentalidade de multidão, de alguém que Jesus, ele olha e fala: fica aqui que eu vou ali. Uma mentalidade de um tipo de pessoa que Jesus não leva para qualquer lugar. Uma mentalidade de um povo que não pode seguir Jesus em todo lugar que Jesus vai, porque multidão só ia até um lugar. Quando chegava naquele lugar, Jesus despedia a multidão ia para casa, e Jesus continuava o seu ministério, as suas missões. Com quem? Com os discípulos. A primeira coisa que denuncia a mentalidade é a mesma coisa que denuncia também a mentalidade de um discípulo. Basta estar na igreja para que você possa ter uma mentalidade de multidão. Basta estar em uma igreja congregando, dizimando, ofertando e apenas fazendo aquilo que você tem aprendido, te denuncia já. Você pode estar fazendo coisas certas ou coisas erradas. Vocês podem estar tocando na igreja, ministrando na igreja, pregando na igreja. Tem pastores que estão no púlpito, mas tem uma mentalidade de multidão. Uma mentalidade de multidão. A primeira coisa é que a multidão, ela tem conhecimento de quem Jesus é. E só conhece quem Jesus é quem está do lado de dentro. Porque se você parar alguém ali fora agora, que nunca entrou numa igreja, que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca teve um encontro com Jesus, ele não vai dizer para você: olha, eu conheço ele, filho de Davi. Não, cara, está cheio de gente lá fora que não conhece ele. Preste bem atenção naquilo que eu estou te liberando. Isaac, vai lá para o fundo, filho. Vamos. Preste bem atenção naquilo que eu estou te dizendo. Eu e você podemos ser pessoas adeptas a ter uma mentalidade. E se nós tivermos mentalidade, nós somos daqueles que Jesus sempre fala: vai para casa. Vamos para frente. Segunda coisa que eu quero falar, já vamos ler João capítulo 6. A segunda característica de uma pessoa que tem a mentalidade de Jesus, de multidão. Multidão, ela segue Jesus, mas ela não se envolve nas causas. Por isso que Jesus sempre vai e ela fica. Jesus chega, dá ao povo de comer, e agora ele chega em um determinado lugar, ele despede as multidões, ele olha para os discípulos e fala: discípulos, vão à minha frente, que eu vou despedir a multidão, e logo eu vou.
Por quê? Porque Jesus sabe que eu e você, se temos mentalidade de multidão, nós somos pessoas que ainda conhecendo Jesus, que ainda seguindo Jesus, nós não vamos se envolver com as coisas dele. A igreja está cheia de gente que segue Jesus, está cheia de gente que numa marcha para Jesus no centro da cidade, bota a faixa na cabeça, dizendo Jesus love you. Está cheio de gente, cara, que anda com Jesus estampado no peito. Está cheio de gente que vai na igreja, culto após culto, mas não se envolve. E está cheio de gente que diz que está na igreja, que faz parte do corpo de Cristo, que está seguindo Jesus, que congrega, mas não se envolve. Se você chama para fazer oração de madrugada, não se envolve. Se você chama num sábado para fazer alguma coisa, se você chama num domingo de manhã para fazer uma coisa, se você fala, olha, vamos fazer tal coisa, tem gente que está na igreja, mas não se envolve. Eu vou em vários lugares, a gente prega em muitos lugares, e a gente vê, os caras fazem conferência dentro da igreja, evento dentro da igreja. Às vezes as pessoas que estão do lado de dentro dão espaço para pessoas que nunca entraram ali numa conferência. Por quê? Porque tem pessoas ali dentro que não querem se envolver. Se você fala, vamos fazer uma vigília, o discípulo sempre é aquele que vai procurar alguma coisa para fazer. Ele vai estar no dia, ele vai se envolver com alguma coisa, ele vai trazer um pão, ele vai trazer um café, ele vai movimentar pessoas, ele vai falar, ele vai fazer alguma coisa, ele vai divulgar, ele vai trabalhar em cima, ele vai se envolver. Multidão não. Multidão, ainda que esteja no lugar, congregando no lugar com a carteirinha de membro da igreja, quando ele tem mentalidade de multidão, tudo aquilo que sai do modelo padrão, que é culto de quinta, culto de domingo e sala de oração, tudo que sai do padrão dele, ele não se envolve. Ele acha que ele já fez muito, ele acha que já está suficiente vir para um culto na quinta, no domingo, não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque ele não se envolve. O problema da mentalidade de multidão é que quando você olha para uma igreja cheia de pessoas, e dessas muitas pessoas, poucas estão fazendo alguma coisa, porque poucas estão se envolvendo com ele, com a causa dele. Por quê? Porque multidão não gosta de se envolver com o problema dos outros. Multidão só se preocupa com os seus problemas. Sabe qual é o problema da multidão? Ela tem um problema de relacionamento superficial. O que isso quer dizer? É que ela só se relaciona por interesses pessoais. Multidão só se relaciona com Jesus por interesses pessoais. Quer ver comigo? Olha o versículo aí, capítulo 6 de João, versículo 2. Versículo 2, olha só que interessante. Então uma grande multidão o seguia, porque todos tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Olha, então uma grande multidão o seguia, porque todos tinham visto os sinais que ele realizava. Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 9, versículo 8. Vai acontecer aquela cena de 4 amigos levando um cara enfermo, descendo ele na casa onde Jesus estava, e Jesus olhando para ele e falando, olha, perdoados estão os teus pecados. E depois Jesus cura ele, e a Bíblia vai dizer, naquele momento, que a multidão se admirava. A multidão gosta do perdão, porque o perdão, ainda que seja algo celestial, é bom ser perdoado, não é? Mas se você não gosta de perdoar e gosta de ser perdoado, é egoísmo, é mentalidade de multidão. Mateus capítulo 9, versículo 32 e 33, não precisa abrir. Vai falar de um homem que era surdo, e Jesus expulsa o demônio dele. A multidão, multidão gosta de quando a gente bota a mão em alguém e expulsa o demônio.
Multidão gosta do movimento, multidão gosta de ver as coisas que Jesus está fazendo. Ela olha, ela fala: uau, cara. Multidão, a mentalidade de multidão é sentar, assistir um filme e ficar encantado vendo as coisas que um super-herói pode fazer. Multidão é aquele tipo de pessoa que ele olhava para Jesus, via Jesus fazendo, se encantava, falava: uau, ele realmente é o cara. Só que ela gostava somente de ver as coisas. Discípulo não. Discípulo não via a hora de botar a mão. Discípulo é diferente. Discípulo, ele vê o mestre fazendo para que ele faça igual. Discípulo se envolve. Multidão é telespectador, ou melhor, espectador daquilo que Deus está fazendo. Multidão, na sua mentalidade, ela gosta de assistir. Ela olha, ela assiste Jesus curando, Jesus libertando, Jesus fazendo um monte de coisa, e ela fica toda empolgada, e aquilo alisa o ego dela, aquilo, uau, eu vi. A multidão age assim hoje com profetas, com homens de Deus. Traz um cara famoso aqui, traz um pastor da mídia aqui, traz alguém aqui que cura enfermo, traz alguém aqui que está no auge hoje da mídia para você ver. Enche de gente a igreja, e no final, a multidão ela gosta de tirar uma foto. Ela vai e tira uma foto com uma selfie com Jesus. Jesus, vamos tirar uma selfie aí. Aí coloca assim: poderoso culto hoje, Jesus operou milagres. Porque ela gosta de aparecer. É superficial demais. É muito superficial. Olha só. Então uma grande multidão seguia. Por quê? Todos tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Um povo que segue, porque vê algumas coisas que agradam os seus olhos. E o reino de Deus, Paulo vai dizer que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós não fomos chamados por viver por aquilo que nós vemos. Porque se você só vai para a igreja quando você percebe que Deus está fazendo alguma coisa, você só está junto, você só quer andar com Jesus quando você está vendo as coisas que Jesus está fazendo, e você gosta de assistir lá no fundo, a mentalidade de multidão denuncia a tua ação e a tua reação. Vamos para frente. Olha só. Versículo 5. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Em Mateus 14:16, o mesmo contexto, mas visto por um lado diferente, aonde Mateus vai escrever, o texto vai dizer mais ou menos assim, ó. Mateus 14, versículo 16 vai dizer mais ou menos assim, ó: dá vocês a eles de comer. Mestre, o povo está com fome, despede eles para as cidades circunvizinhas, para que eles possam comer alguma coisa. E Jesus olha e vê que a multidão está cansada. Jesus olha para os discípulos e ele fala: dê vocês a eles de comer. Sabe qual é a próxima coisa que eu aprendo? Mentalidade de multidão faz com que você seja apenas um consumidor e nunca um provedor. Na mentalidade de multidão, você sempre é o consumidor, você nunca é o provedor.
você nunca se envolve. E se você se envolver, você não quer compartilhar, você quer comer. Sabe, eu queria acreditar que não existia apenas 5 pães e 2 peixes. Eu queria acreditar que realmente foi a única coisa que tinha, mas eu duvido que era a única coisa que tinha. A Bíblia fala que André achou um rapaz. Cara, era uma multidão. O texto diz 5.000, mas contando com crianças, com mulheres, aproximadamente 20 mil pessoas, 15 mil a 20 mil pessoas, com crianças e tudo. Olha para mim e pense comigo, será que somente existia uma pessoa com 5 pães e 2 peixes? Será que aqueles que estavam no meio, eu vou falar isso aqui, talvez seja uma heresia minha, um pensamento meu, vai fazer parte do meu caderninho de heresias, mas eu me recuso a acreditar que só existia alguém com 5 pães e 2 peixes. Porque se nós olharmos agora, no meio de uma multidão, é impossível, cara, é mais possível que exista pessoas que não tenham, poucas pessoas que não tenham, mas na maioria alguém tem alguma coisa para compartilhar. A Bíblia fala que André achou um rapaz e falou assim: olha, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Tipo assim, mestre, eu não vou ficar rodando aí, mas eu tenho certeza que o povo está escondendo alguma coisa. Porque multidão, ela não consegue ser provedor. Você acha? Pense comigo. Jesus ainda não tinha multiplicado os pães. Houve 2 multiplicações de pães. Eu até concordaria com você se a segunda multiplicação, você ter andado com Jesus e falasse: não, vamos sem levar nada, porque se nós for passar fome, Jesus vai multiplicar alguma coisa e nós vamos comer. Mas se tratando de uma primeira multiplicação, de um milagre que ainda ninguém tinha visto, as pessoas viam Jesus curando enfermos, as pessoas viam Jesus expulsando demônios, libertando as pessoas, mas as pessoas ainda não tinham visto Jesus multiplicando alguma coisa para que eles comessem, porque o povo só estava preocupado em ver aquilo que Jesus estava fazendo. Só que chega um momento na caminhada que eles cansaram, e os discípulos não tinham dinheiro, e André sai, porque todo discípulo tem mentalidade de discípulo, ele vai e resolve o problema. Discípulo é aquele cara que a gente fala: ei, vamos fazer alguma coisa na igreja, ele vai dar um jeitinho, ele vai atrás, ele vai pegar os recursos dele, ele vai pegar as forças dele, ele vai pegar qualquer tipo de recurso, seja financeiro, ou seja físico, ou seja da casa dele, ele vai, não, vamos lá, se a gente tem que dar de comer para as pessoas, então, ele vai trazer um pacote de arroz, um pacote de farinha, um pacote de sal, alguma coisa ele vai trazer de casa, nem que seja só o pacote de sal, porque tem gente que só tem pacote de sal, parece, em casa, mas ele vai trazer alguma coisa. Olha, a gente tem que sustentar alguém, a gente tem que doar roupa para alguém, alguém vai fazer alguma coisa. Multidão não, multidão só sabe consumir. A mentalidade de multidão faz com que a gente seja consumidor e não provedor. Deixa eu falar uma coisa para você, eu oro para que Deus nunca permita que você seja só um consumidor. Há momentos que nós vamos ter que consumir, há momentos que nós vamos depender de outras pessoas suprindo, porque com certeza no meio da multidão tinha alguém que não tinha o que comer, e foi alguém que não tinha o que comer que foi suprido por Jesus naquele momento. Eu tenho certeza que alguém no meio daquelas 20 mil pessoas, em um exato momento que saiu para seguir Jesus, ele falou: cara, eu não tenho nada para comprar nada. E ele foi, mas eu tenho a certeza no meu espírito que no meio de 20 mil pessoas, não existia somente um cara com 5 pães e 2 peixes. Porque, meu irmão, todo mundo que faz uma viagem, diferente de onde for, cara, você vai lá, você vai puxar o teu armário, você vai catar coisa, a gente faz uma viagem daqui para qualquer lugar, a gente vai ministrar em alguns lugares de Santa Catarina, ou qualquer lugarzinho perto aqui. Os meninos, vamos passar no posto, tem que comprar uns mantimentos para o carro. Ninguém viaja sem nada, levar nada para comer, meu irmão. Ninguém viaja sem levar nada para comer. Ninguém espera chegar no lugar para comer, não. A gente leva um pacote de bolacha, alguma coisa. Eu tenho certeza que naquele meio daqueles discípulos e no meio daquela multidão tinha pessoas que tinham alguns pacotes de bolacha traquinas. Tinha alguém escondendo uma coquinha, cara, pequenininha no bolso. Alguém estava guardando alguma coisa, mas na hora que o povo ficou com fome,
Já pensou a mutilação? Já pensou a loucura? Um monte de gente com fome e você falar: olha, eu nem vou dizer, nem te conto que eu tenho aqui na minha mochila. Já viu como que é? O pesado aqui é assim. Chega na igreja com fome de vez em quando. Se tiver um pacote de bolacha lá, esconda, que eles vão comer. Mentalidade de multidão faz com que a gente seja apenas consumidor. Quanta gente você olha na igreja, quantas vezes você olhou para você e você percebeu que você é apenas um consumidor? Tem gente que vem na igreja, não dizima, não oferta, não contribui. Não é porque não tem, é porque não quer. Não é porque não tem, é porque não quer ofertar, não quer dizimar. E aí, o outro que está fazendo isso, que está provendo, está abençoando, e aquilo está sendo multiplicado na mão de Deus. E tem gente que só está comendo. Tem gente que senta a bunda na cadeira, não deveria nem sentar naquela cadeira. Tem algumas igrejas que a gente vai que os caras colocam lá: você compra uma cadeira, cada um compra uma cadeira, aí cada um tem direito a uma cadeira da igreja. Mas meu irmão, a cadeira que você senta, o chão, a limpeza, alguém está provendo, alguém está fazendo. Se a gente fala: vamos fazer uma limpeza sábado aqui, vai ter limpeza geral sábado agora, eu tenho a certeza plena que alguns não vão vir. E eu oro para que esses que não vão vir, não venham por um motivo real. E não seja que não venham porque gostam de ser apenas consumidores. Chegar na igreja, a igreja está limpinha, é gostoso, mas alguém está provendo naquele momento. Só que tem um detalhe: o discípulo que provê, o discípulo que provê, porque aqui, meu querido, foi André que foi atrás. O discípulo foi e procurou alguém que tivesse alguma coisa. Você tem alguma coisa aí? Olha, eu tenho, mas não vai dar. Se eu liberar, que todo mundo vai me espancar e vai me roubar. Você tem alguma coisa aí? Eu imagino que André andou pelo meio do pessoal e encontrou outras pessoas que com certeza, a hora que ele perguntou: alguém tem alguma coisa para comer? No meio de uma grande multidão, eles reteram, porque eles sabiam que não faria nada. Eles sabiam que não ia dar que só ia dar para alimentar eles próprios. Foi assim no deserto. A multidão no deserto fez a mesma coisa. Começou a reclamar, até que Deus teve que mandar maná do céu. E aí, a Bíblia fala que era para que eles comessem naquele dia, mas não guardassem para outro dia. Teve gente que guardou para outro dia. Meu irmão, a mentalidade de um discípulo, ele faz com que você seja um provedor. Eu oro para que todos nós nos tornemos provedor e não apenas consumidor. Haverá momentos que nós vamos depender uns dos outros. Haverá momentos, mas cara, a Bíblia mesmo fala: melhor é dar do que receber. Tem coisa mais gostosa de quando você abençoa alguém? Tem coisa mais gostosa de quando você não está precisando e você tem para ajudar aquele que está precisando? Isso é maravilhoso. Todo discípulo tem que ter essa mentalidade. A Bíblia fala em Atos capítulo 2 que eles tinham tudo em comum e repartiam entre eles os seus bens. E aquele que não tinha, aquele que tinha, repartia com aquele que não tinha, para que ninguém tivesse falta de nada. Mentalidade de discípulo. Você não vê multidão em Atos capítulo 2 recebendo o poder do Espírito Santo ficar de fora. Somente aqueles que estão com um coração provedor. Porque tem gente que é sanguessuga, tem crente sanguessuga, mentalidade de multidão, ele só quer saber do dele. Quer ver comigo? Vira uma página para frente aí. Olha o versículo 23. Olha o versículo 23. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão, após o Senhor haver dado graças. Olha o versículo 24. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali aonde? Aonde Jesus tinha feito a multiplicação do peixe e dos pães. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos entraram
em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Olha só, versículo 25: e tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque viste apenas os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece pura para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Ao mesmo tempo que a multidão e a sua mentalidade fazia com que eles não fossem provedores, ao mesmo tempo a gente percebe o relacionamento deles artificial. Uma das características da multidão é que ela se relaciona por interesse pessoal. Elas buscam aquilo que agrada os olhos e aquilo que satisfaz a sua barriga. Agora vamos para frente, para nós terminar. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Olha a pergunta: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe asseverou: a obra de Deus é esta. Olha a pancada no pé do ouvido: que creiais naquele que por ele foi enviado. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo o desafiaram: que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras farás? Olha o versículo 30, cara. Por esse motivo o desafiaram. Olha só a mentalidade de alguém que é multidão, de alguém que não vai com Jesus para onde Jesus vai. Eles desafiam Jesus e falam: mestre, que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra farás? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer o pão do céu. Respondeu-lhe então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Entendeu outra característica? Multidão só crê em Jesus quando Jesus está fazendo alguma coisa. Discípulo faz as coisas porque crê em Jesus. João capítulo 14: se vocês crerem em mim, farão as mesmas obras que eu faço e até maiores farão. Uma diferença entre a mentalidade de um discípulo e a mentalidade da multidão é que a multidão ela precisa ver Jesus fazendo para crer, e discípulo não. Discípulo faz alguma coisa porque crê. Não é a obra que ele tem que fazer, é a obra que nós temos que fazer. Multidão é aquele cara que não faz nada, que não gera nada. A mentalidade de multidão faz com que você não se envolva com a obra. Porque quando eles perguntam para Jesus sobre qual é a verdadeira obra, Jesus vai dizer para eles: a obra verdadeira é que vocês creiam naquele, Ele mesmo, o qual Deus enviou. Olha só, versículo 28. Então eles questionaram Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Sabe qual que é o problema também? É aquele que não tem fé para fazer. Discípulo, ele tem fé para fazer. Porque fé não foi feito, Deus não te deu fé para conquistar coisas.
Deus te deu fé para se relacionar com Deus. Vou repetir para você: Deus não te deu fé para conquistar bênçãos. Deus não te deu fé para conquistar coisas. Deus te deu fé para que você possa aprender a se relacionar com Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não consegue orar, é porque você não tem fé. Se você ora, é porque você tem fé e você crê que Ele te ouve e é galardoador daqueles que buscam. A mentalidade de multidão é que a igreja está cheia de pessoas e no meio desse montoeiro de gente, muitas dessas pessoas não fazem nada, não tem ministério, não conseguem se envolver com nada. Por quê? Porque elas precisam sempre estar vendo Jesus fazendo alguma coisa, para que elas creiam que Jesus está no lugar. Então elas nunca vão crer que Jesus vai ser Jesus através delas, porque eu creio que Jesus é através de mim e além de mim. Eu, quando expulso o demônio, eu sei que é Jesus através de mim, é a obra que Ele faz através de mim. Eu tenho que crer, e por isso eu faço. Eu creio e por isso eu faço. Quando a gente tem uma mentalidade de discípulo, a gente se move porque cremos. Quando temos uma mentalidade de multidão, esperamos Deus fazer alguma coisa para que nós possamos crer. Que sinal poderás realizar para que vejamos e creiamos em Ti? Que sinal? Nesse contexto eu até concordo com você que Jesus ainda não tinha morrido. Porém a Bíblia fala que os sinais seguiriam Ele. E hoje os sinais seguem aqueles que creem nele e farão as mesmas obras que Ele faz. Agora, aquele cara que tem uma mentalidade de multidão do nosso meio, e esse cara pode ser eu, e pode ser você, ou pode ser qualquer um do nosso meio, é aquele que não consegue crer que Deus é além dele e também através dele. Então a gente acha que Deus só pode usar o outro, Deus só pode fazer através de alguém, que Deus nunca vai fazer através da gente. A gente é aquele que só vai para assistir. A gente olha, Deus fez, hoje Deus se manifestou, e amanhã eu tenho que voltar para o culto. E se Deus não fizer alguma coisa através de alguém, ou Ele mesmo fizer alguma coisa, então eu começo a deixar de crer. Só que o maior sinal hoje para mim e para você é a cruz do Calvário. Não precisa mais sinais. Eu creio na cruz de Cristo, e é por isso que eu me movo. Ele morreu por mim para fazer, dar continuidade, liberar um legado na minha vida. E Ele é Deus além de mim, mas também através de mim. Então eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. Eu creio e então eu me movo. Mentalidade de multidão vai fazer com que você não se mova, mas somente creia quando Deus se move. Aí, se o fogo não descer no culto durante 3 semanas, Deus não está naquele lugar. Deus foi embora. Ainda que Deus seja onipresente, sabe, a presença de Deus, ela não é para ser sentida. A presença de Deus é para ser crida. A Bíblia fala que Deus é onipresente, então eu creio. Ainda que eu não veja a manifestação dele no nosso meio, ainda que o paralítico não levante, ainda que alguma coisa sobrenatural não aconteça, o maior sobrenatural já aconteceu, foi Ele morrer por mim. Ainda que não haja manifestação do poder e da glória dele, eu sei que Ele é onipresente, então eu não preciso sentir a presença de Deus. Eu preciso crer. Quando eu dobro meu joelho no quarto, eu não preciso sentir a presença dele, eu preciso crer na presença dele, porque a Bíblia fala que Ele é onipresente, está em todo lugar, em todo momento. A Bíblia fala que os olhos dele não estão fechados, Ele vê tudo, Ele contempla tudo aquilo que está debaixo dos seus pés. Então, quando você não sentiu um arrepio, não fale para Deus: Deus, eu só creio que o Senhor está aqui. Se o Senhor me der um arrepio, Senhor, eu quero sentir um arrepiozinho, então eu vou crer que o Senhor está aqui. Não, cara, porque discípulo deixa Deus ser Deus através dele. Discípulo impõe as mãos, discípulo vai e faz as coisas segundo aquilo que Jesus fez. Discípulo dá valor ao legado, dá continuidade
continuidade aquilo que Jesus começou a fazer. Se creres em mim, farão as mesmas obras que eu faço e até maiores farão. Multidão não. Multidão só vem para assistir aquilo que Deus faz. E quando Deus não está fazendo algo que ela não pode ver com seus próprios olhos, ainda que Ele esteja fazendo, ela começa a se decepcionar. Então ela deixa, às vezes, de crer. Ela deixa de se movimentar. Agora eu queria finalizar com você. Abra comigo Mateus 27. Quero ler isso com você. Nós vamos terminar isso aqui. Não é algo que eu queria expor para você, mas eu vou precisar expor Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Isso aqui é muito profundo. Mateus 27, do versículo 17 ao 26. Eu vou ler com você e eu espero que Deus pegue você no teu espírito. Mateus capítulo 27, versículo 17 ao versículo 26. Vamos ler comigo. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs. Pilatos dirigiu-se a quem? A multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: a quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a esse Jesus que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o havia entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faças nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Todavia os chefes dos sacerdotes e os anciões influenciaram a multidão. Todavia os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Quem exclamou? A multidão. Pilatos ainda questionou-lhes: se assim é, que farei de Jesus, que é chamado Messias? Bradaram todos: crucificam! Então, outra vez, insistiu Pilatos: por quê? Que crime cometeu esse homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucificam! Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou-lhe que trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre os nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Será que você deu uma pegada no espírito aí? O que acontece? Ei, a mesma multidão que comia pão, a mesma multidão que viu milagres, a mesma multidão, meu irmão. Sabe aquele crente que vem para a igreja, experimenta de tudo, tem carro novo, Deus muda a vida dele, a casa dele, acontece um monte de coisa, mas você sempre olha a vida dele, ele é sempre aquele cara que tem algumas características. No final, meu irmão, olha o que diz Hebreus 6 para terminar. Olha o que diz Hebreus 6. Pode abrir comigo. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Meu Deus, isso é uma bomba.
crucificou Jesus não foi Pilatos. Ele lavou as mãos, ele disse: ei, a parada está com vocês, é vocês que decidem. Sabe qual é o problema da mentalidade de multidão? É que discípulo com mentalidade de discípulo, quanto mais ele passa sufoco, quanto mais ele é influenciado, quanto mais ele guerreia, mais ele vai para frente, mais força ele parece que recebe de Deus. Multidão não. Multidão é aquela que quando ela olha e vê que o seu lucro, e ela olha a igreja e vê que agora ela não tem mais como ter seus benefícios pessoais, seus benefícios próprios. Quando ela olha, chega na igreja aqui e ela percebe que no começo da caminhada Jesus dava pão, dava peixe, dava isso, dava aquilo, e agora Jesus não está fazendo mais nada. Parece que agora Jesus só está batendo, só está espancando a gente. Chega um momento que ela provou dos benefícios da palavra, dos poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus. Que Deus nos posicione, nos reposicione, nos alinhe, que em mim e você não haja uma mentalidade. Olha, eu não estou falando de um espírito de multidão, eu estou falando de uma mentalidade. Mentalidade é denunciada pelas ações e reações que nós temos diante das circunstâncias no Senhor. Ei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O discípulo, ele tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Jesus disse que ele também venceria. Multidão não. Multidão olha e fala: curou, expulsou o demônio, fez um monte de coisa, e agora está aí, ó, todo chicoteado, machucado. Manda crucificar esse cara aí, porque não vai prestar para mais nada. Não consegue salvar a si mesmo. Salvou tanta gente, curou tanta gente, e agora ele mesmo não pode ser livre. Salvou tanta gente, e agora ele mesmo não pode se salvar. Chega um momento que você desacredita daquilo que é o poder de Deus. Chega um momento que você, como uma mentalidade de multidão, uma mentalidade de multidão, faz com que você ache que nem adianta mais ir para a igreja. Lá no começo Deus vinha, fazia e tal, agora Jesus está passando por prova, só estamos passando por guerra. A palavra no começo era: olha, Deus vai em frente, vocês vão junto. A palavra agora é o seguinte: tem que se consertar, tem que se converter. Quando Jesus começa a falar do pão vivo que desceu do céu, os fariseus que estavam no meio da multidão, porque cá entre nós, os fariseus, eles andavam do lado da multidão, no meio da multidão, só para ver o que Jesus vai fazer. Eles olham e falam: cara, tem que ser maluco aí. O cara está falando que ele é o pão vivo que desceu do céu. E aí entra uma questão ali depois, que não vai entrar aqui na nossa palavra, mas a questão dos discípulos olhando para Jesus e falando: mestre, o povo está se apartando, o povo está indo embora. E Jesus olha para os discípulos falam assim: vai vocês com eles. E Pedro olha, e os discípulos, eles caem no entendimento: para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Porque, meu irmão, quando você parar de dar pão, quando você parar de fazer campanha, quando você parar de trazer os benefícios da cruz para as pessoas, porque Jesus pode trazer os benefícios por intermédio dele mesmo, ou por intermédio da igreja, por intermédio de mim e de você. Quando isso parar, quando nós começarmos a pregar sobre se consertar, se converter, se alinhar, se posicionar, a palavra é muito dura. Então o povo, a multidão começa a ir embora. E tem discípulo que vai junto. Tem discípulo que vai junto. Mas verdadeiros discípulos, meu irmão, eles olham para Jesus e falam: mestre, para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Os 12 que Jesus escolheu, os 12 permaneceram e cumpriram com seus propósitos até o final. Que multidão, ela só serve para uma coisa: no final das contas, crucificar novamente Jesus. Quantos recebem essa palavra?
Quantos entendem essa palavra? Não é uma palavra de exortação, é uma palavra de alinhamento, é uma palavra para que eu e você não venhamos a nos policiar e a vigiar para ver como está sendo as nossas condutas. Olhe para as tuas ações e reações, se elas denunciarem que você tem uma mentalidade de multidão, comece a mudar o seu jeito. Comece a se converter. Não estou falando de um espírito, não estou falando de uma possessão demoníaca, não estou falando de um pecado, estou falando de uma consciência. Estou falando daquilo que Paulo vai dizer em Romanos: ei, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovem o seu entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós podemos passar de uma mentalidade de multidão para uma mentalidade de discípulo. É só nos policiarmos, olharmos e entendermos como é que estão as nossas ações e reações. Feche teus olhos, coloca de pé em nome de Jesus. Senhor, Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Levante suas mãos. Só Jesus. Só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Pai, nós oramos nessa noite. Nós entendemos que não é sobre o espírito, não é sobre uma influência, não é sobre caráter, não é sobre, Pai, nada tão sobrenatural assim. É sobre a nossa mentalidade. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3: cada um ande segundo a revelação que recebeste. E se não tem luz em alguma coisa, procurar com zelo, buscar até que do alto venha a luz sobre todas as questões. Pai, nós queremos ter uma mentalidade de discípulo. Nós não queremos uma mentalidade de multidão. Nós não queremos ser aqueles que somente se relacionam com o Senhor, com um relacionamento artificial, onde buscamos somente nossos interesses pessoais. Senhor, nós não queremos ser como a multidão que apenas consome e nunca consegue prover. Multidão que faz com que os crentes sejam sanguessuga, aonde a gente somente come, satisfaz o nosso ego, satisfaz, Pai, os nossos desejos carnais, mas não provemos nada. Senhor, não nos permita ter uma mentalidade de multidão. Nós não queremos ter essa mentalidade. Nós queremos ser provedores do Teu reino. Nós queremos ser participantes. Nós não queremos ser aqueles, Pai, que desejam toda vez ver algo que o Senhor faça para crer, mas nós queremos nos mover porque cremos. Queremos fazer as mesmas obras que Tu fez e até maiores fazer, Pai. Não porque é uma recompensa para nós, mas sim porque nós cremos na Tua palavra e nós queremos, Pai, dar frutos ao Senhor. Nós queremos produzir frutos para a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, não nos permita, através de uma mentalidade de multidão, crucificar novamente o Senhor, Pai. Pai, nós não queremos Te crucificar. Nós não queremos, Pai, quando o pão acabar, quando a vitória não vir, quando as coisas não acontecerem visivelmente, Pai, porque isso agrada os nossos olhos. Nós não queremos olhar
olhar para o Senhor e achar que o Senhor está derrotado, porque uma das características da multidão foi olhar para o Senhor, e quando olharam para o Senhor naquela condição, eles olharam para o Senhor como um derrotado. E então eles escolheram Barrabás para ser livre e o Senhor para ser crucificado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite para que a nossa mentalidade seja transformada, renovada. Nós oramos para que a nossa mente, Pai, seja transformada, e através das ações e reações no Senhor, Pai, nós iremos identificar, Pai, nós iremos, Pai, nos moldar e nos converter, Pai, de tudo aquilo, Pai, que não provém, Pai, da mentalidade de um discípulo. Senhor, nós te bendizemos nessa noite, nós te agradecemos pelo maná que vem do alto. Nós te agradecemos, Pai, não pela correção, mas pela instrução do Senhor nessa noite, pela palavra de instrução do Senhor, Pai, que vem sobre nós. Senhor, nos abençoa com o espírito de sabedoria e com o espírito de conhecimento. Essa é a nossa oração,